Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Vamos continuar orando ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. O livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 16. Amém, igreja? Vocês estão comigo aí? Acharam? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que eu beba. E indo ela buscá-la, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um pequeno bolo e traz-nos para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porém, assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre essa terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara por ministério de Elias. Amém, irmãos? Houve uma grande seca em Israel e naqueles arredores. Deus enviou uma seca sobre aquela nação israelita por castigo, pelo pecado deles e também pela grande apostasia que eles estavam vivendo naquele período. Os céus, de fato, se fecharam conforme a palavra que Elias profetizou. Elias tinha profetizado que haveria uma seca durante 3 anos e meio. Durante o primeiro ano, Elias ficou, se você ler o texto um pouquinho antes, num riacho de Querite, sendo alimentado pelos corvos. E aqui, ele chegou no lugar onde Deus mandou ele ir, e uma viúva iria alimentar. Mas eu não quero falar com você nesta noite sobre a provisão que Deus mandou sobre a vida de Elias, mas eu quero falar o que Deus faz na vida de alguém que enfrenta a escassez financeira firme na palavra de Deus, porque esta mulher estava firme na palavra do Senhor, conforme o Flávio acabou de falar. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e estarmos atentos àquilo que o Senhor tem falado conosco. Então, coloque-se no lugar desta mulher. Tente imaginar como ela se sentia enfrentando aquela situação. Ela havia ido ao portão da cidade, o texto está dizendo isso, pegar uns gravetos de lenha, ia chegar na casa dela, ia pegar o último recurso que ela tinha, a única farinha que ela tinha, o único azeite que ela tinha, e na mentalidade dela, ela ia fazer um pão, ia comer com o filho dela, e ela ia morrer. Por quê? Porque os recursos dela estavam completamente
escassos, estavam completamente esgotados. Só que ela estava enxergando isso na visão dela humana, mas Deus estava olhando para aquela visão como algo que ele ainda podia dar uma solução e tinha como haver multiplicação. Aquele punhado de farinha, aquele único azeite, era tudo que Deus precisava para multiplicar. Só que nós, como servos do Senhor, como cristãos, precisamos entender algo nesta noite, em nome de Jesus. A libertação financeira, irmãos, presta atenção nisso, por favor. A libertação financeira de um cristão não se dá por causa de conhecimento técnico. Não se dá porque você sabe fazer uma planilha financeira. Não se dá porque você é um ótimo gestor das finanças. A sua vida financeira como cristão, ela é abençoada a partir do momento que você obedece à palavra de Deus. É isso que faz a sua vida financeira ser diferente num período de crise, num período de escassez, num período de falta. Você obedece à palavra de Deus e Ele cumpre a promessa dele sobre a sua vida. Porém, muitos não estão obedecendo à palavra e por conta disso têm vivido períodos muito mais difíceis, porque a promessa de Deus não tem ido sobre a vida financeira dele, infelizmente. Eu, quando vou dar mentoria financeira para cristãos, eu não pergunto para eles quanto eles ganham. Não pergunto. Não é a minha primeira pergunta. Irmão, quanto que você ganha? Para a gente ver aqui como que você vai administrar os seus recursos. Eu também não pergunto para ele quanto você deve, porque não, naquele momento não é importante. Para um cristão, a primeira pergunta que ele deve fazer é: eu sou dizimista e ofertante fiel? Eu sou dizimista e ofertante fiel na casa do Senhor? Porque o que esse texto fala é algo muito poderoso. O profeta pede para aquela mulher, primeira coisa que ele fala: não temas. Ou seja, não olha para a situação financeira que você está vivendo. Não temas, porque o Senhor está contigo. Não temas, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não temas, obedece à palavra de Deus. Não temas, faz tudo que a palavra está te dizendo. Não temas, continue ofertando e dizimando na casa do Senhor. E o interessante é que o texto diz assim, faz para mim um pequeno bolo. Deus não pede para você tudo, Ele pede uma parte. E quando você é fiel nessa parte, nesse pequeno bolo, o Senhor envia a provisão diária e contínua sobre a sua vida. O Senhor fala através do profeta: vai lá, faz um pequeno bolo e traz para mim, porque se você fizer isso, o Senhor está te dizendo, vai ter provisão na sua casa durante todo o período, não vai te faltar absolutamente nada. Traz essa pequena parte para minha casa, traz essa pequena parte para mim, traz essa pequena parte e deposita no altar do Senhor, porque eu, o Senhor, vou cuidar de todas as outras coisas da sua vida. Deus pediu para aquela mulher apenas uma parte, mas o que acontece com muitos de nós? Nós não queremos dar essa parte. E aí que está o problema, porque a multiplicação financeira na nossa vida não acontece com uma base zero. 0 vezes 0 é 0, irmãos. Aquela mulher, ela foi de uma coragem muito grande. Nós temos que se apropriar em nome de Jesus nessa noite dessa coragem. Que coragem? Entender que Deus só quer uma parte. E quando eu faço a minha parte de acordo com a palavra de Deus, Ele faz a dele. É simples assim. Você pode dizer um amém? Porque é isso que esse texto está dizendo. Ela fez conforme a palavra de Elias, traduzindo. Ela fez conforme a palavra de Deus, traduzindo. Ela obedeceu. Ponto. Que nesta noite, em nome de Jesus, nós possamos obedecer. Entenda algo, quando a gente obedece, tem provisão de Deus sobre as nossas vidas. Esta mulher não ganhou uma grande soma de dinheiro, eu não estou falando disso. A Bíblia não diz que ela ganhou uma grande soma de dinheiro, Deus poderia dar para ela, amém? Ela não ganhou uma despensa repleta de alimentos diferenciados, não, ela não ganhou isso. Ela apenas ganhou a provisão diária e contínua. E isso tem que ser o suficiente na minha vida e na sua vida. O texto diz que todos os dias, eu imagino dessa forma, ela ia lá no saco de farinha e colocava a mão, tinha farinha. Ela ia no outro dia,
pegava o azeite, tinha azeite. Ela ia no outro dia, botava a mão no saco de farinha, tinha farinha. Ela ia no outro dia, pegava o azeite, tinha azeite, diariamente, contínua. Isso é a provisão de Deus na vida daquele que é fiel no pouco. A palavra de Deus nos diz isso. Aquele que é fiel no pouco, Deus colocará no muito. Aquele que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Aquele que traz o dízimos e ofertas na casa do Senhor, Malaquias 3:10 diz: peça, prova, faz prova de mim, porque eu vou te abençoar, eu vou suprir todas as suas necessidades, mas é necessário que você, como esta mulher nesta noite, dê a sua pequena parte ao Senhor. Deus não está te pedindo tudo, Ele está te pedindo aquilo que você tem que colocar no altar, 10%, dízimo, oferta, aquilo que colocar no seu coração, mas traga e deposite no altar do Senhor. Por quê? Porque eu creio que Ele vai estabelecer sobre a sua vida um novo ciclo de provisão financeira, mesmo na escassez, mesmo na crise, como foi na vida desta viúva. O Senhor a abençoou. Então, em nome de Jesus, se você não está sendo fiel com dízimos e ofertas, irmão, peça perdão para Deus hoje e fale: Senhor, eis-me aqui, com o meu pouco, mas com esse pouco eu creio que a multiplicação virá. Não que eu serei rico ou que eu serei financeiramente cheio de dinheiro, não, mas eu serei próspero. Nada na minha casa vai faltar, conforme diz a palavra do Senhor. Então, que você fique de pé em nome de Jesus e venha dizimar e ofertar na casa do Senhor nesta noite, entendendo que o Senhor é fiel para suprir todas as suas necessidades. Amém, Jesus. Glória a Deus. Te exaltamos. Não apenas, Pai, com uma parte da nossa vida, mas com a de totalidade das nossas vidas. E isso inclui, Deus, a nossa vida financeira. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus, nesta hora, colocar, Deus, todos os nossos recursos também para te adorar. E Ele te adora, Deus, quando nós ofertamos. Ele te adora, Deus, quando nós dizimamos. Ele te adora, Senhor, quando nós nos colocamos totalmente, Pai, sujeitos a obedecer a sua palavra. E nesta noite, Deus, nós queremos declarar isso. Seja no pouco, seja no muito, nós queremos ser fiéis a Ti, Pai. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a colocar sempre, sempre, sempre na sua casa, na sua obra, no seu reino, a parte dos nossos recursos que é destinada ao Senhor. Que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, te obedecer, te adorar, te servir com toda a integridade da nossa vida e do nosso ser. Abençoa, Deus, aqueles que estão como esta viúva nesta noite, passando, Deus, por um momento de privação, de escassez financeira. Talvez tenha dito: Deus, este é meu único alimento, eu vou comer isso, Deus, e agora eu vou perecer. Mas nessa noite, Deus, em nome de Jesus, eu quero liberar a palavra do profeta Elias sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Haverá provisão dos céus diariamente e continuamente para a glória do nome de Jesus.